Hoje nós vamos conversar sobre o C6 Bank, que é uma fintech brasileira que oferece uma conta em dólares ou em euros para os seus clientes. Mas eu já te adianto, na maior parte dos casos eu acredito que ela não vale a pena. Então vamos entender os motivos disso. Fala pessoal, como é que vocês estão? Eu me chamo Guilherme, eu sou advogado societário e aqui no canal da Capital Global a gente conversa de estratégias legais para ajudar as pessoas a prosperar financeiramente. Entre outros assuntos, a gente conversa sobre investimentos, empreendedorismo, planejamento tributário e estratégias de internacionalização, que envolvem, por exemplo, a abertura de empresas no exterior ou mesmo de contas em dólares, em euros, que com certeza podem te ajudar aí a blindar patrimônio, podem te ajudar a economizar com tributos. Então, se você gosta desses assuntos aí que são do interesse de pessoas de negócio, considere se inscrever no canal e também ativar o botão do sininho para receber uma notificação sempre que sair conteúdo novo para você por aqui. Já tem muito conteúdo bacana também, vale a pena dar uma olhada, eu tenho certeza você vai gostar. E a informação de hoje vai ser muito útil para quem quer ter uma conta em dólares ou em euros. São diversos os motivos que levam um brasileiro a querer isso, que vão desde querer economizar como tributos, como eu acabei de falar, ou então se proteger da insegurança jurídica do nosso país e da desvalorização do real, que, diga-se de passagem, tem sido a moeda que mais se desvalorizou nos últimos tempos, ou ainda para motivos não tão econômicos assim, como por exemplo, apenas para receber pagamentos de serviços de jobs prestados como freelancers lá fora, ou ainda para realizar os lucros de investimentos que você fez nas bolsas de valores internacionais. Então, seja lá qual for o seu motivo para querer ter uma conta em dólares, todos esses são motivos nobres. E esse vídeo vai te ajudar bastante porque eu vou te dar uma ferramenta. Eu vou falar da C6 Bank, da conta global deles. Eu vou falar porque que eu acho que não vale a pena. Então já deixa o like aí porque é muita coisa pra gente discutir. E a propósito, considerando que eu tenho feito diversas análises de empresas que fornecem esse tipo de serviço, eu criei uma playlist específica aqui no canal só para botar esses vídeos. Então eu vou deixar aqui no izinho. Então todos os reviews que eu já fiz e os que eu ainda vou vir a fazer no futuro. Confere lá, acompanha. E bom, eu vou utilizar para análise da conta global da C6 o mesmo critério que eu tenho utilizado aí já para a conta da Nomad Global e também para a conta da Stake, que são 4 os requisitos que eu vou analisar. O primeiro deles é a usabilidade da empresa. O segundo vai ser a segurança dessa empresa e dessa conta. O terceiro, a privacidade que eles vão tratar os nossos dados, as nossas informações. Afinal, eles têm muitas informações nossas. Em seguida, a gente vai falar um pouco sobre os custos, que é o que a maior parte das pessoas se interessa. Vamos fazer isso então a partir de agora. Usabilidade da C6 Conta Global. Para quem ainda não conhece, a C6 Bank é uma fintech brasileira fundada por 25 executivos do mercado financeiro. A maior parte deles veio lá do BTG Pactual. O principal produto que eles possuem vai ser a conta digital que eles têm em reais aqui no Brasil mesmo. Essa conta vem também com um cartão Mastercard e você pode participar de um programa de pontuação que é bastante interessante. Um diferencial que a C6 Bank tem em relação aos seus concorrentes é que ela já é um banco e não apenas uma conta de pagamento, o que significa que ela pode fornecer diversos outros serviços aos seus clientes. Mas não se engane, mesmo sendo um banco, ela não vai cobrar as taxas para que você tenha essa conta digital em reais. E entre os outros serviços que ela pode oferecer aos seus clientes, bom, são vários, muitos deles realmente bastante interessantes, como é o caso da tag para pedágio, que permite que você, que viaja bastante, não precise pegar as filas para pagar os pedágios das estradas brasileiras. Além disso, para você que tem um estabelecimento comercial, eles fornecem as maquininhas para você fazer pagamentos de cartões. E por fim, e o tema desse vídeo, eles têm um produto chamado C6 Conta Global, que permitem que brasileiros abram contas em dólares ou em euros sem nem precisar sair do Brasil. E inicialmente eu fiquei bastante empolgado com esse produto, afinal é mais uma alternativa fácil para que todos nós tenhamos uma conta em moeda forte. Só que com o passar do tempo e fuçando até a página 2,
a minha empolgação ela foi diminuindo. Eu já vou te contar por quê. Mas calma lá, antes deixa eu fazer um adendo. Essa minha empolgação passou apenas com esse produto em específico, com as contas globais que eles fornecem. Eu continuo achando que o C6 é uma excelente fintech. Eu gosto muito dessa empresa. Gosto mais até do que boa parte das concorrentes fintechs que a gente tem aqui no Brasil. Não vou citar nomes. Mas eu confesso, a conta global me decepcionou um pouco. Ela tem algumas vantagens em relação aos seus concorrentes, como por exemplo, a facilidade para fazer a abertura. Você consegue abrir sem precisar ter um passaporte, coisa que na Nomad Global você não consegue. Aqui, só com a CNH ou com o RG a conta está aberta. Além disso, uma vez que a C6 ela tem mirado no público brasileiro, que são os desbancarizados, boa parte a classe C, isso significa que ela é uma excelente alternativa para que muitos brasileiros que nem conta bancária têm, agora possam ter não apenas uma conta, como também inclusive uma conta em dólares, uma conta em euros. Isso era algo inimaginável antes da C6. Porém, eu logo percebi que a empresa tem a sua usabilidade comprometida. Se você abriu essa conta C6 Global para receber pagamentos pelos serviços de freelancers que você fez a algum americano, por exemplo, esquece. Na prática, essa conta global, de global não tem nada, uma vez que você fica restrito apenas ao ecossistema de cliente da C6. E de conta também não tem muito não, uma vez que ela se aproxima muito mais, como eu falei, a um cartão pré-pago. Tem usabilidade? Tem, principalmente para quem não conseguir abrir conta em outras instituições e quer ter uma conta em dólares ou em euro, ou ainda para quem quer ter um cartão mesmo, se a sua intenção for apenas essa, para poder usar nas próximas férias nos Estados Unidos ou na Europa, aí ela é excelente. Agora, para quem trabalha como freelancer, para quem é investidor ou para quem quer transacionar com o mundo inteiro, aí essa conta acaba ficando um pouco limitada. Além disso, para as pessoas que já são bancarizadas e já têm um poder aquisitivo mais alto, como é a maior parte do público aqui da Capital Global, essa conta aí ela já tem concorrência há muito tempo, ela não é nada de disruptivo. Afinal, se você for procurar uma casa de câmbio para viajar para o exterior e fazer a troca dos valores para dólares, por exemplo, é bem provável que eles já te ofereçam esse cartão pré-pago em dólares e há anos esse serviço já existe. E se você for procurar lá fora, as alternativas são ainda maiores. São centenas de empresas que fornecem esse serviço. Boa parte delas, inclusive, com muito mais privacidade do que a C6 Bank e as outras empresas nacionais. Segurança da C6 Conta Global. Quando eu falo em segurança de um banco ou de uma conta, os critérios que eu levo em consideração para fazer essa avaliação são principalmente a idoneidade dos fundadores dessa instituição, a solvência que essa instituição possui e também a solvência em que o país em que esse banco está possui, a segurança jurídica e a responsabilidade fiscal desse país. Eu já falei mais sobre a importância desses critérios e como que eu faço essa avaliação em um outro vídeo que eu vou deixar aqui no izinho. E bem, a C6 Bank é uma fintech e está no Brasil, o que significa que ela não vai ter a mesma segurança que um banco centenário em uma jurisdição como Liechtenstein ou a Suíça, por exemplo. Não dá nem para comparar. Mas é bem verdade também que um banco em Liechtenstein não é acessível para a maior parte dos brasileiros, a menos para aqueles que já possuem um patrimônio mais elevado. Mas convenhamos, na minha opinião, se você se enquadra nesse caso, você nem deveria estar buscando por serviços de fintechs. Para valores mais altos, o ideal é trabalhar com bancos mesmo, robustos, solventes e instituições robustas e solventes também. Colocar o dinheiro todo sobre custódia no Brasil é o principal risco que você e a sua família podem correr. Isso, inclusive, não apenas para quem já tem dinheiro, mas como também para quem não tem. Ficar exposto apenas ao Brasil, na minha opinião, é um risco tremendo. Em todo caso, colocando cada um no seu quadrado, tendo ciência de que a C6 Bank é uma fintech brasileira e não um banco em Liechtenstein, e avaliando aí de acordo com os seus pares outras fintechs brasileiras, aí eu acredito que sim, a C6 Bank ela é relativamente bastante segura. Ela está aí em grau de igualdade com a Nomad, com a BS2, por exemplo. O único cuidado que você precisa ter é que, embora o C6 Bank seja um banco realmente aqui no Brasil e, portanto, ele seja garantido pelo FGC, essa garantia, até onde eu pude pesquisar, ela é restrita ao banco brasileiro. Só que a partir do momento em que você abre a conta global da C6, você não vai estar mais utilizando o banco brasileiro. Você vai para o C6 Bank
Cayman, que como o próprio nome já diz, ele não fica no Brasil, e sim nas Ilhas Caimã. E até onde eu pude pesquisar, essa garantia que o FGC dá para o C6 Bank aqui no Brasil, ela não vai contemplar esse braço da operação que está offshore. E em todo caso, ainda que as Ilhas Cayman seja considerada um paraíso fiscal pela Receita Federal brasileira, em termos globais, ela é considerada sim uma jurisdição premium, um lugar com alta segurança jurídica, excelente histórico de políticas monetárias e, consequentemente, um excelente lugar para você guardar o seu dinheiro. Ao menos de acordo com os seus critérios internos, mas é claro que por ser um paraíso fiscal, ela acaba sofrendo o bullying de outros países que fazem verdadeiros embargos para você movimentar dinheiro lá dentro, como eu já expliquei também em um outro vídeo aqui no Izinho. Por exemplo, se você faz uma remessa internacional para um paraíso fiscal, pode se preparar porque você vai ter que pagar uma enorme quantidade de imposto de renda retido na fonte. Porém, para você que é cliente do C6 Bank e quer carregar a sua conta global, isso aí não vai se aplicar, porque você vai fazer a transferência da sua conta doméstica para sua conta global como se fosse uma TED, uma transferência nacional, de forma que você consegue driblar esse imposto e totalmente dentro da lei. Mas não se engane, se o pessoal aqui no Brasil começar a migrar muito para contas em dólares a ponto de querer nem mais utilizar as contas em reais, pode ter certeza que o governo brasileiro vai tomar medidas e vai começar a fechar o cerco para esse tipo de operação da C6. Inclusive o Banco Central já até ventilou essa hipótese em uma manifestação recente, eu ainda vou fazer um vídeo sobre isso. Repito, o maior problema mesmo das Ilhas Caimã não vai ser as Ilhas Caimã, e sim o bullying que ela sofre dos outros países que não são jurisdições tão premium assim para você manter o seu dinheiro. Privacidade da C6 conta global. Muita gente acredita que a conta global da C6 goza de imensa privacidade, inclusive de sigilo fiscal. Afinal, como eu acabei de falar, ela está nas Ilhas Cayman, que é um paraíso fiscal. E por ser um paraíso fiscal, uma das características desses países é justamente ter maior privacidade, ter sigilo fiscal. Mas não se engane, não é bem assim não. Primeiro porque as Ilhas Cayman estão deixando de ser um paraíso fiscal. De 2017 para cá, ela tem assinado diversos acordos de trocas de informações com diferentes países e provavelmente até 2023 ela vai deixar de ser considerada um paraíso fiscal por muitos outros países. Aliás, é esse o trabalho que as próprias Ilhas Cayman têm feito para tentar se reinserir na comunidade internacional nos últimos anos. Além disso, ainda que as Ilhas Cayman de hoje em dia fosse idêntica ao que elas já foram no passado, nesse caso em específico você não teria privacidade não. Afinal, aqui você está abrindo a conta lá fora, no paraíso fiscal, mas por meio de uma conta que você já possui no Brasil, por meio de uma instituição que está instalada no Brasil e que precisa cumprir com todo o compliance interno para poder possibilitar a abertura dessa conta para você. E essas políticas internas envolvem trocar informações dos seus dados com o fisco brasileiro, por exemplo. E isso não vale apenas para a C6 Bank não, vale para todas essas fintechs que têm trabalhado para brasileiros, seja para contas digitais ou para corretoras de valores, como a C6, como a BS2, a Nomad, a Stake, a Aveno, a Passfolio, por aí vai. E no caso da C6, as suas informações não vão ser compartilhadas apenas com o fisco brasileiro, como também vão ser compartilhadas com algumas outras empresas parceiras do grupo C6. Entre elas, eu pude verificar que está a empresa TIM. Sim, é provável que a Telefônica TIM receba essas suas informações bancárias e devem ter outras empresas nessa lista também. E você assinou um contrato que possibilitou isso. Mas eu reconheço que 99% dos brasileiros não estão ligando para esse tipo de coisa. Independente disso, eu acredito que é o meu dever com vocês aqui no canal, considerando que a gente trata muito esse tema, deixar essa informação clara para vocês. Eu, pessoalmente, zelo muito pela privacidade. Eu acredito que não existe liberdade sem privacidade. E é claro que eu preferiria que as minhas informações não fossem compartilhadas. Mas eu admito, isso também não foi um impeditivo para que eu abrisse essa conta. Eu abri, testei e gostei apesar disso. Claro que eu fiz isso com ciência de que essa não era a conta com a maior privacidade existente. Mas mesmo assim eu gosto da C6, eu gosto dessa empresa.
principalmente dos outros serviços que eles oferecem além da conta global. Custos da C6 Conta Global. E no quesito custos, a conta global da C6 acaba ficando atrás, na minha opinião, dos seus concorrentes. Isso porque para fazer a abertura da sua conta global, você vai precisar pagar uma taxa de $5, enquanto que nos seus principais concorrentes brasileiros, como é o caso da Nomad e na BS2, essa abertura é feita de forma totalmente gratuita. Além disso, aqui na conta global da C6 existe uma taxa de inatividade. Se você passar mais de 12 meses sem movimentar a conta, eles vão descontar $10 dos seus valores depositados por lá. Mas tem como evitar que isso aconteça caso você seja um cliente Carbon, que é uma espécie de cliente black deles lá, ou ainda se você tiver mais de R$20 mil em custódia aí, em CDBs do banco C6. Já quanto aos custos de enviar o dinheiro para lá, aí ela continua bastante competitiva. Ela vai ter os valores realmente mais baixos do que boa parte da concorrência. Vai ter apenas o spread cambial de 2% e o IOF de 1,1%, o que é bastante atrativo. É melhor que a Nomad? É melhor que a Remessa Online? É melhor que o BS2? Não sei, depende do momento em que você está fazendo a transferência. Eventualmente uma está melhor, eventualmente outra vai ser a mais indicada. É por isso que é bom ter conta em todas essas empresas para na hora que você precisar, você poder lidar com aquela que está te fornecendo a melhor oportunidade. E diante de tudo isso, pessoal, para concluir, eu acredito que sim, o Banco C6 ele é uma instituição interessante, ele tem muitas vantagens, principalmente nos seus outros produtos. Especificamente quanto à conta global da C6, eu acredito que ela tem muito a melhorar. Tem pontos bons, como a possibilidade de abrir uma conta em euro, o que seus concorrentes fintechs brasileiras, até onde eu sei, nenhuma delas fornece esse serviço. Mas também tem pontos negativos, como por exemplo você não poder remeter valor, não poder receber, o que diminui muito a usabilidade dessa conta. Em todo caso, é sempre bom que a gente tenha mais alternativas ao nosso dispor. Todo mundo ganha. Lembrando que esse vídeo aqui não é recomendação de nada, de abertura de conta, de investimento jurídica, é apenas a minha opinião, um vídeo meramente entretenimento para vocês. Gostou? Deixa um comentário, compartilha aí, pessoal, para a gente ajudar esse canal a crescer. Essa informação ela pode ser útil para outras pessoas também. Um abraço e até a próxima.